Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No último vídeo eu falei pra vocês algumas dicas de como escolher o curso superior e hoje eu vou trazer dicas para calouros, pessoas que entraram recentemente na faculdade e precisam de orientações sobre como funciona o mundo acadêmico ou como melhorar o seu desempenho aí ao longo dessa jornada. Então, fiquem atentos. A primeira dica é: participe dos primeiros dias. Geralmente, nos primeiros dias mesmo, lá no comecinho do semestre, os professores são apresentados, a coordenação, os diretores e outros funcionários a quem você vai precisar recorrer. Eles também mostram um pouco de como funciona o site da instituição, como é que você pode se organizar lá dentro, verificar coisa de documentação, que é extremamente importante. Também, o funcionamento do site em relação à organização de conteúdos das matérias, liberação de coisa de atividade. Então, é muito importante prestar atenção a essas coisas nos primeiros dias. E também apresentação de veteranos ou calouros da sua turma que vão participar e são da sua área especificamente. É extremamente importante participar desses dias para que você não fique perdido em relação ao que fazer, tanto quanto a quem recorrer, quanto ao site da instituição, ao longo do semestre, E conhecer pessoas no primeiro dia de aula, sabe? Segunda dica: quando começar aquela semana de aulas realmente onde os professores já estão lecionando, já estão dando conteúdos, apresentando trabalhos que devem ser feitos, não se preocupe tanto e não seja tão exigente quanto a organização. Utilize essas primeiras semanas de aula para você entender como é que o professor leciona, qual é a metodologia em que ele aplica, e que ele ensina os conteúdos e como que você vai se adaptar a essa metodologia de ensino deles. A partir dessa análise de como os professores ensinam, como funciona a questão do site da instituição e todas essas coisas, é que você vai poder começar a se organizar propriamente de forma mais precisa. Você também não precisa se preocupar tanto quanto a organização dos estudos nos primeiros dias, porque os primeiros dias, geralmente, os professores explicam como vai ser o cronograma de explicação, quais são os conteúdos que ele vai passar, quais vão ser as datas dos trabalhos, seminários, amostras, enfim, que vai rolar na faculdade em relação à matéria dele. Então, isso aí já vai estar meio que organizado, meio que adiantado. Você pode adaptar esse cronograma do professor a um cronograma próprio seu mais tarde, uma semana e meia depois, onde você já vai ter analisado o professor, sabe? Vai ter entendido como é que ele leciona. Eu acredito que seja muito melhor assim, tanto para calouros quanto para veteranos, ok? Ok, primeira semana de aula vivida, conhecer o diretor, coordenação, site da faculdade, calouros e veteranos, conhecer os professores e como eles ensinam. A partir de agora, onde você já passou dessa fase de conhecer tudo isso aí, você vai começar realmente a se organizar. Horário de estudo, horário de aplicação de aula, vai verificar como funciona a questão das atividades na sua faculdade, as pontuações que você precisa tirar, também pastas para você armazenar, slides, PDFs, livros que os professores mandam, verificar sites onde você pode estar sempre recorrendo também às pesquisas que você vai ter que realizar de acordo com matérias, documentações, certificados, tudo isso já deixar separadinho para quando essas coisas vierem chegando, você já colocar ali. Porque são coisas que você sempre vai precisar recorrer, sempre vai precisar ter em mãos, mesmo que você seja calouro ainda, esteja vivendo as primeiras experiências da faculdade, isso vai ser necessário. Ai, Agnes, essa organização precisa ser tão grande? Sim, definitivamente. Porque se você não tiver se organizado previamente, meu filho, você vai se perder e você vai ficar lascado no primeiro semestre de aula ou, se você for veterano, nos primeiros dias, assim, nos primeiros meses aí desse semestre. É muito fácil você se perder em relação ao que você tem que fazer durante a faculdade, porque é tudo muito rápido. Os primeiros dias de aula passam rápido, os professores aplicam vários conteúdos ao mesmo tempo que você precisa captar, então você já tem que organizar, por exemplo, seu cronograma de estudos, como é que você vai estudar individualmente para cada matéria. Eu aconselho que você estude sempre depois que a primeira aula daquele conteúdo for dada, Aula dada, aula estudada, aquela básica regra dos estudantes. Por quê? É a partir da primeira aula que você vai se aprofundar, vai criar dúvidas, vai poder desenvolver, por exemplo, seus próprios resumos, realizar atividades, sabe? Começar a criar novos neurônios a respeito daquela matéria, daquele conteúdo. Uma outra dica: separe a semana anterior às provas para revisão. Seja revisão individual, seja aquela revisão no grupão. É sempre muito importante você ter um momento só de revisão, porque geralmente os professores colocam atividades nesse meio aí e você acaba perdendo aquele tempo de revisão que é extremamente importante, porque os professores eles cobram vários detalhes de aulas que eles já deram e também do que eles não deram, então você precisa estudar, sabe?
E assim, geralmente eles aplicam conteúdo e atividade tudo junto, assim, um disparado do outro. Então você precisa ter essas coisas previamente organizadas para facilitar o seu semestre. Próxima dica: aprendam as regras da ABNT. Eita, assunto chato, meu Deus do céu. A ABNT é um negocinho que é muito aplicado em faculdade. Eles pedem para a maioria dos trabalhos, seja seminário, seja artigo de revisão, resumo de aula prática, banner, amostra, tudo isso eles pedem de acordo com a regra da ABNT. E nessas horas que é importante conhecer veteranos. Por quê? Geralmente são eles que possuem os modelos de acordo com o que os professores pedem, sabe? Porque a regra da BNT é uma coisa, mas geralmente os professores adequam para diferentes áreas os trabalhos. Então, por exemplo, você fala pro veterano: eu preciso de um banner para uma amostra científica. Ele vai lá, mostra o modelo para você. Você só adequa a sua pesquisa, seu trabalho ali dentro daquele modelo. Fechou, não tem muito trabalho. Mas se você não conhecer veteranos, você vai ter que correr atrás na internet. Na internet tem variações, sabe, complicadíssimas, que podem ser de acordo ou não com aquilo que o professor pediu especificamente. Então, assim, conheçam veteranos, gente. Veteranos salvam vidas, eu já disse isso. Última dica, mas não menos importante: participe de atividades extracurriculares. Palestras, workshops, amostras, seminários são sempre muito importantes da gente participar, porque adicionam muito conhecimento pra gente, mostram um ambiente diferente da nossa área profissional e diferente também de acordo com as explicações dos professores. O professor explica uma coisa, o outro profissional explica outra, aí você já vai analisando as diferenças, né? E também adiciona horas, entendeu? É muito importante também adicionar horas, porque você é cobrado no final da faculdade algumas horas de atividades extracurriculares. Eu acredito que essa questão das atividades extracurriculares seja melhor para diferenciação na hora da adição de conhecimentos. Você fazer uma comparação daquilo que está sendo ensinado na faculdade, daquilo que é a realidade do trabalho, enfim. Mas as horas também são importantes, então participem. Sim, gente, faculdade é um negocinho estressante, difícil, não vou dizer que é fácil jamais. Mas eu sei que com paciência, com tempo e com muita força de vontade vocês vão conseguir se adaptar e se tornar grandes profissionais aí dentro. Se você gosta desse tipo de vídeo com dicas, não esquece de deixar o like, comentar aí embaixo o que é que vocês acham, compartilhar, se inscrever caso não seja inscrito, ativar o sininho de notificações e me seguir lá no Instagram, onde eu falo também um pouquinho mais sobre a minha rotina como estudante.